E aí pessoal, tudo bem? Eu vou estar só fazendo nessa planta aqui, nesse bosque de Pipercolóbio, só vou estar fazendo uma limpeza e uma desfolha, tá? É um trabalho também diferenciado, feito num suiban de cimento, né? Eu mesmo que preparo esse material. Então eu vou estar fazendo só uma leve demonstração, né? Não vou estar comentando muita coisa, que esse vídeo vai ser um vídeo mais acelerado, para a gente poder estar mostrando para vocês o trabalho que vai ser feito aqui. Vai ser mesmo uma limpeza, tá? Ó, vocês podem ver que, diferente daquele outro trabalho que eu apresentei, esse tem bastante pedra, tá? Também é um suiban bem raso, né? Eu tenho conseguido manter esse material, todo esse trabalho, esse conjunto, tranquilamente com a rega que eu faço aqui. Olha, não tem problema nenhum, não perdi nenhuma planta até agora, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês só mesmo a limpeza e a manutenção de um trabalho como esse. Vocês podem ver que é uma planta que com o início da primavera, ela explodiu em brotação, ela está muito, vamos dizer assim, está uma nega maluca, né? Cheia de galho, cheia de brotação nova. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo uma limpeza, uma manutenção, né? Ó, a manutenção é sempre coisa simples, né? Isso é o que vocês vão estar fazendo sempre nas suas plantas, né? Eliminando, por exemplo, o que cresceu demais, o que secou, fazendo uma limpeza, né? uma manutenção, uma pequena maquiagem. Eu gosto muito do trabalho de penjing, né? Os bosques, né? Que é um trabalho mais naturalista. E tem tudo a ver com o meu trabalho. Eu trabalho eu faço jardinagem. Não paisagismo, hein, pessoal? Eu sou jardineiro. Não me chame de paisagista. Tem nada contra os paisagistas, não. Mas eu sou jardineiro. Falo com boca cheia. Graças a Deus aprendi o ofício de jardinagem com meu pai, que foi meu grande sensei. Aprendi muito, aprendi a gostar de planta. Aprendi a dar valor à natureza, tá? Então, olha, o trabalho de manutenção seria isso, ó. Tá? Uma boa limpeza, fazer entrar luz onde ele não está entrando, que às vezes a planta cresce demais, ela começa a sair daquele formato, daquele trabalho do trabalho inicial. Então acaba fazendo sombra para muitos galhos internos. Então a gente acaba perdendo muito galho por conta disso. Então é importante que se faça a manutenção. Tá? Não só isso também, né? Que acaba crescendo muita erva daninha. Então a gente precisa ter esse controle para deixar o trabalho sempre bonito. Aqui também, numa outra oportunidade, eu vou estar fazendo também um replantio. Esse já é uma situação diferente. Olha, nós temos um conjunto de árvores aqui, olha. Então, e temos uma isolada do lado de lá. Então nós vamos fazer o replantio de uma forma diferenciada daquele que nós fizemos a caliandra. Aqui vai sair um conjunto só. E lá depois vai sair uma outra planta separada. Tá? É uma planta muito interessante da gente trabalhar com ele, porque ele tem uma brotação muito rápida, muito vigorosa. Então é uma planta muito interessante de se trabalhar. Tá? Eu recomendo. É uma planta bonita, ela chama muita atenção por conta mesmo dessa textura de casca, né? É uma planta muito bacana. Ó, e agora a gente vai estar tirando um pouco da erva daninha, né? Principalmente essa danada dessa brilhantina, tem que ser tirada mesmo com a raiz. Tinha comentado com vocês também no outro vídeo a respeito da pedra, né? Se for uma pedra assim rústica, é interessante porque ela acaba criando aquele musgo por cima dela, dando um efeito natural muito bacana. Olha, se vocês conseguem observar daí, olha, uma pedra rústica, uma pedra bem porosa,
a única coisa que a gente vai fazer aqui é controlar um pouco a erva daninha, tá vendo? Às vezes no trabalho de pendiga a gente usa, né? Alguns tipos de erva daninha que ele ajuda a compor o trabalho. Por exemplo, nós temos, né? Temos uma mini peperoni, né? Para quem não conhece, é uma pequena vegetaçãozinha. Na verdade, é uma erva daninha, só que ela orna muito bem com o nosso trabalho. Eu acho que vocês não vão conseguir enxergar daí, mas é uma coisa que fica muito bacana. Brilhantina não, porque a brilhantina é difícil da gente ter o controle dela depois. Então a gente tem que estar tirando mesmo, não tem jeito. Quem trabalha com bonsai ou quem está iniciando agora vai entender que a brilhantina realmente, a brilhantina, o trevo, algumas ervas daninhas que realmente precisam estar sempre sendo coletada mesmo, tirada mesmo, porque senão ela empesteia de tal forma o viveiro que a gente pode perder até o controle delas. Então é importante que se tire sim. E essa limpeza e essa manutenção, ela ajuda, muitas vezes ajuda nessa situação. Então é preciso que faça assim. A limpeza e a manutenção é importantíssimo que se faça. Talvez quem mora em apartamento, talvez não tenha tanto problema com erva daninha. Mas quem não mora em apartamento, eu, por exemplo, moro em casa térrea, meu quintal é bem grande, então eu tenho muita erva daninha sim. Então a gente tem que ter esse controle sim, ó. Por exemplo, ó, aqui nós temos o trevo, né? Então precisa ter o controle sim. Essa manutenção, não só no penjing, como no próprio bonsai mesmo, é muito importante para a gente manter o visual da planta sempre bonito, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas no vídeo anterior eu comentei a respeito do esfagno seco, triturado, peneirado, e a gente usa um pouco daquele musgo de calçada, aquele que fica sempre no sol. Tá? O musgo de calçada que fica na sombra, ele não serve muito para o trabalho de bonsai não, porque o bonsai tem que ficar no sol. Se você pega o musgo de calçada que fica na sombra, ele não vai funcionar, ele vai morrer. Ele não vai resistir ao sol. Tá? Vou tentar mostrar para vocês, olha, uma peperônia. Na verdade é uma mini peperônia, uma vegetaçãozinha bem pequena, que ela ajuda a compor esse tipo de trabalho. Né? Tem que ser feita essa limpeza, essa manutenção tem que ser feita, se puder fazer a cada 15 dias, seria ótimo. Aí você controla bem o aparecimento das ervas daninhas, principalmente a brilhantina, viu? Que a brilhantina realmente é um problema. Ela se multiplica muito rápido. Vou estar mostrando para vocês aqui também, olha, uma pedra rústica, olha. A pedra porosa, ela acaba dando um ar assim, bem natural com o tempo. E fica um trabalho muito bacana.
Eu vou estar fazendo, olha, o correto de se tirar a folha é cortar assim no pecíolo das folhas, tá vendo? A gente acaba não tirando a brotação que vem em seguida. Eu vou estar tirando dessa forma aqui para a gente acelerar o nosso trabalho, para poder estar mostrando para vocês. A ideia é mostrar essa planta totalmente desfolhada, né? E a gente vai desfolhar para fazer mais uma seleção de galhos e fazer mais um refinamento, né? O mesmo trabalho de penjing, ele também pede alguns refinamentos. A desfolha, por exemplo, limpeza de galho que secou, galho que está se cruzando, galho que está totalmente fora do contexto do trabalho. Então, é preciso fazer sim, tá? É preciso fazer essa manutenção, tá? Bom, como vocês estão vendo, é um trabalho demorado, né? A limpeza de uma planta assim, não é um trabalho assim tão rápido, né? Então, muitas vezes a gente não pode seguir ao pé da letra o que se fala, né? Por exemplo, cortar pecíolo de cada folha. A gente faz alguma coisa, mas tudo não dá. Por ser uma planta com muito galho, muito ramo, muita folhagem, a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho. Ainda mais quando se é para uma demonstração desse tipo de coisa, né? Fica muito difícil a gente seguir o padrão. A gente tenta tirar as folhas sem tirar a brotação em dormência, para não prejudicar muito a brotação nova. Tá? Detalhe também, né? Quanto à adubação. A adubação também, nessa situação, vai ser uma adubação normal. O penjing não muda muito. Quem estiver acostumado a usar aqueles porta-adubo, ou sei lá, adubação foliar, não tem problema. Pode fazer a adubação foliar normalmente nesse tipo de trabalho. Não vai prejudicar em nada. O único detalhe mesmo, que eu posso estar ressaltando para vocês, quando o suiban ou a bandeja mesmo
for muito rasa, a atenção com a rega tem que ser dobrada, viu? Tem que ser dobrada por conta da secar muito depressa, né? Então, o ideal é fazer aquele tipo de cobertura que eu mostrei para vocês, né? Pega o esfagno peneirado, né? Que é o esfagno bem triturado, adiciona um pouco do musgo de calçada, de preferência o musgo de calçada que vegeta no sol, tá? Para não correr o risco de perder ele. Se puder adicionar um pouco daquele condicionador de solo também, a vermiculita, vai ajudar bastante também, tá? É uma dica até para o pessoal aí que tem problema com rega, né? Porque até vocês acertarem a mão do substrato de vocês, pode demorar um pouco. Não adianta se prenderem a porcentagem, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. Muitas vezes a sua região ela pode ser mais úmida do que aquela região, ou mais úmida ou mais seca, dependendo daquela região onde você está tendo a referência de substrato. Então não adianta. O substrato vocês têm que desenvolver de acordo com a rotina de rega de vocês, de acordo com a região que vocês estão. Eu, por exemplo, não posso passar para vocês a minha dica de substrato. O substrato que vocês têm que usar é esse. Não, olha, eu passo aqui, no meu caso, como eu vendo material, eu faço assim. Eu preparo um substrato básico. Aí, de acordo com o que você for me falando, eu vou adicionando mais matéria orgânica ou matéria inorgânica para ter a drenagem. Tá? Aí isso depois você vai ter que, por observação, você que vai ter que desenvolver o seu substrato. Não adianta eu falar para vocês, olha, o meu substrato é muito bom. Para minha rotina de rega. De repente o seu microclima é diferente do meu. De repente a sua planta está numa região onde ela venta mais. Então você vai ter um substrato que vai secar com muita facilidade. Então você tem que usar algumas coisas, ou adicionar matéria orgânica, né? Ou então adicionar matéria inorgânica para melhorar a drenagem, né? Às vezes tem pessoal lá de Manaus, pessoal de outras regiões de São Paulo, que me pergunta, né, qual é o melhor substrato que ele pode usar. Eu não sei, né? Não sei, eu não conheço o clima deles lá, não sei como é que funciona. Então, o ideal é você desenvolver um substrato e ir acompanhando, para ver se ele vai dar uma boa drenagem ou não. Nesse tipo de trabalho aqui, um trabalho de penjing com uma bandeja muito rasa, tem que ser por observação mesmo, não adianta. Dependendo da espécie, se for uma espécie que bebe muita água, você vai ter que melhorar bem o substrato vai ter que segurar bem a umidade, né? Mas ele também tem que ter uma boa aeração, ele tem que ter uma drenagem pequena, mas vai ter que ter. Mas é importante que tenha uma boa aeração nas raízes para que elas se desenvolvam bem, né? Não adianta ter um substrato muito terroso, né? Tá certo, você vai ter um prazo maior para rega, mas em contrapartida, a planta vai se desenvolver de uma maneira bem precária. A gente fala muitas vezes, eu comprei uma planta de um produtor, mas veio num substrato muito terroso. O produtor, muitas vezes ele não tem tempo, nem tem condição de estar colocando um substrato ideal para bonsai em todas as plantas que ele vende, né? Nós temos a nossa colega Regina Suzuki, ela tem milhares de plantas lá. Como é que ela vai fazer um substrato ideal para cada planta? Então ela não consegue. O nosso colega Makoto Hirono, também de Itapecerica da Serra, ele também tem o mesmo problema, apesar que boa parte desses produtores já estão trabalhando com a caqueira, né? Que facilita bastante o trabalho. O nosso colega Wilson Kojima, lá de Mogi das Cruzes, para quem não conhece, um dos maiores produtores de chimpaco, o Junípero Quixu, ele também já está melhorando bem o substrato dele. Entendeu? Até vale uma dica boa aí, ó, pessoal. Vale a pena conhecer o nosso colega, o Masatoshi Kojima. Tá? O Wilson Kojima, né?
ele também tem bastante material, ele vai começar a trabalhar com muita variedade agora. Então vale a pena vocês conhecerem um pouco do Kishu, da história do pai dele, né, o Masatoshi, como ele começou. Vale a pena vocês conhecerem um pouco disso daí, tá? Então fica a dica para vocês, cara. Não se prenda. O bonsai é uma coisa que vocês têm que mergulhar a fundo, conhecerem a história de cada produtor, de cada bonsaísta. Isso é super interessante. Botar essa história para frente, né? Não é muito fácil. A vida do produtor também não é muito fácil, não. Existe uma série, um N números de problemas que eles passam, tanto com mão de obra, substrato, e com essa pandemia também ficou muito difícil. Então vale a pena vocês conhecerem. Eu, por exemplo, quando nós começamos a fazer bonsai, eu e a minha turma, a gente juntava caravanas de carro para conhecer cada viveiro desses que temos por aí. E não foi uma coisa perdida, não. A gente acaba conhecendo um pouco da história de cada um deles. O seu Hidaka mesmo, o seu Hidaka era uma pessoa muito bacana. Quem teve a oportunidade de conhecer o seu Hidaka sabe disso. O seu Hidaka não escondia informação, né? Então você aprendia muita coisa no campo. O nosso colega Trabujas, que é um veterano velho de guerra aí, vamos colocar, né? Ele também não é de esconder informação. Até quem puder acompanhar o trabalho dele, que está sendo feito pelo YouTube, eu recomendo também, que é um trabalho muito bacana, muito responsável, né? Ele mostra como que é feito, as dificuldades que é também trabalhar no campo. Quem puder conhecer a história dele, eu acho que vale a pena vocês conhecerem, viu? Bonsai não é só a gente pegar uma árvorezinha e começar a trabalhar, não. Tem toda uma história do bonsai, no Brasil, que vale a pena conhecer. Principalmente os produtores, o pessoal que deu início a esse tipo de trabalho. E temos muitos. O nosso colega Bergson Vasconcelos, né? Ele tem feito um trabalho muito bacana também, né? Ele tem feito relatos, né? Feito uma biografia do pessoal, dos bonsaístas antigos. Isso é interessante a gente manter registrado, tá? Eu recomendo que vocês não só aprendam a mexer, conheçam bem a história do bonsai no Brasil. Conheço porque vale a pena vocês conhecerem cada produtor, as dificuldades que eles passaram, o sonho que eles tinham, o material que eles trabalharam. Vale a pena conhecer. Tem uma turma grande, uma turma boa, que pode passar informação para vocês terem noção do que foi o bonsai, do que é o bonsai no Brasil, como ele está evoluindo, de que forma que ele está evoluindo, né? Então, vale a pena. Fica a dica para vocês aí, tá bom? Cada um tem seu estilo próprio de trabalho, e outra coisa também, né, meu? Não é só o bonsai. Nós temos também os ceramistas, né? Tem grande valor também nesse tipo de trabalho. E sem o ceramista a gente não consegue fazer um trabalho muito bacana. E eles ajudam, eles preparam a moldura do nosso bonsai. Então é bom que vocês conheçam também a história dos ceramistas no Brasil. Como eles começaram, as dificuldades que eles passam, né? Esse dia desse mesmo, nosso colega aí, esqueço o nome dele, pô. Weiner, né? Weiner Teodoro, lá do Bonsai Uai, ele fez um trabalho aí com a nossa colega Vera Flecha, né? Falando sobre as dificuldades da cerâmica. Meu, é tudo uma questão de vocês conhecerem o trabalho. Tem que valorizar esse trabalho, tá bom?
vendo que o trabalho de desfolha não é um trabalho muito simples, né? Como eu falei, eu estou fazendo uma desfolha de maneira errada, tá, gente? O certo é vocês cortarem esse cabinho um por um para facilitar o trabalho. Mas como é um material, é muita folhagem, então eu estou tentando acelerar aqui para me mostrar para vocês essa planta desfolhada, tá? Vocês conheçam melhor o trabalho para a gente poder ver a estrutura da planta, né? E existem várias situações em que a gente faz a desfolha. Uma delas seria essa, para a gente ver a estrutura da planta. Mas todo esse trabalho é sempre feito com a planta saudável. Se a planta estiver debilitada, eu não recomendo fazer isso não. Vocês podem estar fazendo essa desfolha tanto para controle de pragas, né, de insetos, né? Ver também a redução de folhas, aramação e muitas vezes para retirada de arame. É interessante fazer esse trabalho para a gente poder também